A lenda da abóbora, Jack-o'-lantern, está ligada à história de um homem esperto e traiçoeiro chamado Jack, que enganou o diabo em diversas ocasiões. Após sua morte, Jack não pôde entrar nem no céu, nem no inferno. Como punição, foi condenado a vagar eternamente em busca de um lugar para descansar, com uma brasa do inferno para iluminar seu caminho em um nabo oco. Com o tempo, a tradição passou da Irlanda para os Estados Unidos, onde a abóbora, por ser mais abundante e fácil de esculpir, substituiu o nabo, tornando-se o símbolo icônico do Halloween. A lenda de Jack, o engano. Jack, um homem conhecido por suas artimanhas, enganou o diabo várias vezes. Em uma ocasião, ele fez o diabo se transformar em moeda. E quando o diabo voltou à sua forma original, Jack o prendeu no bolso ao lado de uma cruz, negociando sua liberdade. O segundo engano, em outra ocasião, Jack convenceu o diabo a subir em uma árvore. Com o diabo no alto, Jack desenhou uma cruz no tronco, impedindo-o de descer. O acordo. Como parte do acordo, Jack prometeu que o diabo não tentaria levar sua alma após a morte. O destino. Quando Jack morreu, foi recusado no céu por ter levado uma vida errada. O diabo também cumpriu sua palavra e não permitiu sua entrada no inferno. A punição. Condenado a vagar eternamente pelo limbo, Jack recebeu uma brasa do inferno para iluminar seu caminho na escuridão. Ele colocou a brasa dentro de um nabo oco para que a chama durasse mais. A transição para a abóbora, origem do costume, o costume de esculpir vegetais com rostos assustadores, era uma tradição irlandesa para afastar maus espíritos. A imigração. Quando os imigrantes irlandeses vieram para os Estados Unidos, a abóbora se tornou o vegetal preferido para esculpir, devido à sua abundância e por ser mais fácil de trabalhar. O símbolo do Halloween. A tradição evoluiu e a abóbora esculpida, a Jack-o'-lantern, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis do Halloween e uma forma de afastar espíritos malignos na noite em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se afina. O Dia do Saci é celebrado em 31 de outubro para valorizar e promover o folclore brasileiro, com foco na figura do Saci Pererê. A versão sombria do Saci Pererê pode ser retratada como uma entidade mais sinistra do que a travessa, podendo ser um guardião vingativo ou um espírito maligno, dependendo da interpretação. Essa variação pode envolver origens trágicas, como a escravidão e o sofrimento, que explicam sua amargura, ou ser inspirada por lendas europeias de espíritos malévolos que pregaram peças e causaram medo. Origens da versão sombria. Origens trágicas e vingativas. Em uma versão sombria, o Saci pode ser o espírito de uma criança escravizada que perdeu a perna e agora usa suas travessuras para punir aqueles que ele considera prejudiciais à floresta ou que o exploram, como no jogo Saci, The Cursed Hunt. Outras histórias o apresentam como um ser vingativo que se manifesta em locais de tormento e violência, como um antigo quilombo ou uma senzala abandonada. Influência de lendas europeias. Na versão sombria também pode ter influências de lendas europeias, como o trasgo, um duende travesso que causa problemas e se alimenta do medo das pessoas. Em algumas interpretações, o Saci é visto como um demônio com aparência negra e uma perna só, com poderes que podem causar destruição, como um redemoinho. Características da versão sombria. Poderes maléficos. Em vez de apenas pregar peças, o Saci sombrio usa seus poderes para causar estragos, como criar ilusões, para confundir os viajantes ou atrair pessoas para armadilhas mortais. Comportamento vingativo.
Ele pode se mostrar agressivo, emitindo ruídos estridentes ou se escondendo nas trevas para assustar aqueles que o perturbam. Influência de outros seres. Em algumas versões, o Saci sombrio pode se fundir com outras entidades do folclore brasileiro, como a Matinta Pereira, ganhando um ar ainda mais aterrorizante. Segundo as lendas, Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau, o Papai Noel, durante a época do Natal. Enquanto o primeiro presenteia as crianças boas, Krampus visita e pune as más. Embora desconhecida em nossa cultura, Krampus é uma figura popular na região dos Alpes que compreende França, Itália, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Eslovênia e Alemanha, sendo representado por uma criatura semelhante a um demônio, imagem que se difundiu pelo mundo. A palavra Krampus tem um significado no mínimo curioso, sendo originária do idioma alemão antigo, da palavra Krampen, que significa garra. Tradicionalmente, rapazes se vestem de Krampus nas 2 primeiras semanas de dezembro, particularmente no anoitecer do dia 5, data em que se comemora o Krampusnacht, a noite de Krampus, e vagam pelas ruas assustando crianças e mulheres, concorrentes e sinos enferrujados. Algo bastante semelhante ao que se costuma fazer durante as festas de Halloween. Em algumas áreas rurais, as festividades são um pouco mais hardcore, uma vez que incluem a aplicação de surras, especialmente em garotas. Durante esse período de festividades, é um hábito nas regiões que mantém a tradição a troca de cartões com a imagem da criatura, atrapalhando ou atacando crianças e se insinuando para mulheres. As fantasias modernas de Krampus consistem em uma máscara de madeira, pele de ovelha e chifres. A confecção de tais máscaras é bastante trabalhosa, sendo um costume entre jovens das regiões rurais competirem em eventos que elegem qual a melhor. Em Oberstdorf, no sudoeste da parte alpina da Baviera, Alemanha, a tradição do Der Wildmann, o homem selvagem, é mantida viva. Semelhante ao Krampus, exceto pelos chifres, ele veste peles e assusta crianças e adultos com suas correntes e sinos enferrujados, porém não possuindo vínculo algum com São Nicolau. No Brasil, há resquícios desses costumes em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, para horror das crianças locais. Nas cidades de Brusque e Guabiruba, por exemplo, Krampus é chamado de Pensinique, deturpação de Pelsnickel, nome utilizada ao sul da Alemanha, onde ele aparece vestindo roupas velhas e sacos de juta, tem cabelo de palha e carrega um saco nas costas, assim como o Papai Noel. Porém, ao invés de presentes, neste saco ele carrega instrumentos para assustar as crianças más, e as piores, terrivelmente malcriadas, são levadas embora nesse saco. Provavelmente, o Pensinique deu origem a uma lenda conhecida nas demais regiões brasileiras, como a Sudeste, a do Homem do Saco, que leva embora as crianças de mau comportamento, com a diferença de que este não costuma agir apenas na época natalina. A figura do Pensinique nunca chegou a ser comum, mas era mais recorrente para julgar e punir crianças até a década de 1950 no sul do país. Dificilmente alguma coisa possui somente seu lado bom, e Krampus nos faz perceber que nem mesmo o Natal foge a essa regra. Baba Yaga é uma figura sobrenatural do folclore eslavo, uma bruxa que habita a floresta em uma casa sobre pés de galinha, que se move com um pilão e uma vassoura. Sua aparência é frequentemente descrita como grotesca, e ela pode ser tanto uma vilã que come suas vítimas, quanto uma figura ambígua que às vezes ajuda aqueles que a procuram de forma humilde ou que se deparam com ela. Características principais: aparência.
uma velha deformada com nariz proeminente, olhos arregalados e cruéis, e uma pele enrugada. Moradia, uma cabana mágica que fica sobre pés de galinha e se move, cercada por ossos humanos. Transporte, ela voa em um grande pilão, usando a vassoura para apagar seus rastros. Comportamento, é imprevisível e perigosa. Pode devorar pessoas, mas também pode ser ajudada através de atos de bondade e humildade. Contexto cultural. Papel. Pode ser uma vilã, uma figura maternal, uma guardiã e uma figura de transformação. Influência. É um arquétipo de bruxa na cultura eslava e inspirou personagens em outras obras, como a Bruxa de João e Maria. Contemporâneo. A figura de Baba Yaga continua a ser recontextualizada na cultura pop moderna, frequentemente enfatizando seu poder e mistério, como visto em filmes e livros. Um dampiro é um híbrido de vampiro com humano. Muito embora possuam alguns dos poderes dos vampiros, algumas lendas reportam-nos como caçadores natos dos mesmos. Origem: acredita-se que o vampiro tem grande desejo por mulheres. Assim, retornará para manter uma relação íntima com sua esposa ou com a mulher com quem simpatizava em vida. Na verdade, num caso registrado na Sérvia, uma viúva relatou encontrar-se grávida de seu último marido, que supostamente tornou-se vampiro. Existiram também casos de homens sérvios que fingiram ser vampiros a fim de encontrar a mulher desejada. No folclore encontramos relatos de virgens defloradas com esta desculpa. Um vampiro pode também ir de uma vila para outra, casar-se e ter uma criança lá. O dampiro é filho de um vampiro e de um humano. Etimologia da palavra dampiro é um aportuguesamento recente do termo eslavo dampir, que acredita-se ser derivado do albanês vamp e dam, significando dentes, e pi, beber, assim dampir, aquele que bebe com os dentes. Sua história. Os ciganos acreditavam que alguns vampiros tinham um apetite sexual insaciável e retornavam da sepultura para ter relações sexuais com a viúva ou uma jovem de sua escolha. As visitas continuadas do vampiro poderiam levar uma jovem a engravidar. O produto dessa união, geralmente do sexo masculino, era chamado dampiro. Acreditava-se que o dampiro tinha poderes inusitados para detectar e destruir vampiros, uma habilidade deveras importante. Alguns dampiros modernos, entre os ciganos da Europa Oriental, vangloriavam-se de sua habilidade em localizar vampiros, que era simplesmente morto a tiros se localizado fora de sua sepultura. Alguns indivíduos que acreditavam ser dampiros suplementavam sua renda oferecendo-se como caçadores de vampiros. Por outro lado, o dampiro era um membro normal da comunidade de ciganos, embora algumas pessoas acreditassem que o verdadeiro dampiro possuía um corpo escorregadio, gelatinoso e que tinha vida curta, uma crença derivada do conhecimento de que vampiros não têm ossos. Os poderes do dampiro podiam ser transferidos para a prole masculina e, em última instância, através de uma linhagem familiar. Conquanto as habilidades para caçar vampiros pudessem ser herdadas, não podiam ser aprendidas. Scott Baker escreveu um romance sobre os dampiros, associando-os a uma linhagem de dampiros no seio da família de Elizabeth Bathory. Ainda na enciclopédia supracitada, encontramos o verbete caçadores de vampiros. Na maioria das sociedades que acreditavam no vampiro, o processo de detectar e destruir o vampiro era levado a cabo por um grupo informal
de pessoas ameaçadas pela presença dos vampiros e em suas comunidades, mas vez por outra a tarefa foi colocada nas mãos de caçadores de vampiros especializados. Diversas culturas nomeavam pessoas específicas para a tarefa de caçar e destruir os vampiros. Os caçadores de vampiros mais famosos eram os dampiros, que se acreditava ser o filho físico de um vampiro e que mora entre os ciganos e os eslavos do sul. Os ciganos tinham o vampiro como criatura muito sexy, que muitas vezes voltava ao seu amor para ter relações sexuais. Seu sêmen ainda era potente e, vez por outra, uma gravidez resultava da atividade do vampiro. A descendência masculina do vampiro, o dampiro, tinha, segundo a crença, poderes particularmente poderosos para enxergar o vampiro invisível e destruí-lo. O dampiro poderia tornar-se um caçador de vampiros profissional, cobrando da vila pelos seus serviços. De acordo com relatos remanescentes, os dampiros começavam seu trabalho na vila informando aos que o contrataram que haveria um mau cheiro no ar. Aparecia então para tentar localizar a sua fonte. Poderia, por exemplo, tirar a camisa e olhar para a manga como se fosse um telescópio e descreveria a forma que o vampiro invisível tinha tomado. Uma vez morto, o vampiro exalava um odor nauseabundo e podia deixar uma poça de sangue no chão. Às vezes não podia ser morto e, nesse caso, o dampiro tentaria enxotá-lo para uma outra vila. Entre os dampiros mais notáveis havia um chamado Murar, que operava nos anos 50 na área de Kosovo-Metorrija, na Sérvia. O vampiro simboliza o apetite pela vida que renasce quando pensamos já estar saciados. É o desejo de viver que se revela como um desejo devorador de se satisfazer em vão. É um ser mitológico de origem eslava. De acordo com a lenda, são mortos-vivos, que saem dos seus túmulos para sugar o sangue dos vivos, tirando-lhes a vitalidade. Os vampiros são devoradores, que mordendo o pescoço dos vivos, suga-lhes todo o sangue. Quem é atacado por um vampiro é esvaziado de sangue e de vida, e é contaminado, tornando-se também um vampiro. Vampiro só consegue sobreviver ao fazer uma vítima, já que não consegue encontrar vitalidade em si mesmo. É por esse caráter assustador que o vampiro é um dos símbolos do Halloween, ou Dia das Bruxas. Popularmente é dito que sonhar com vampiro representa a relação com pessoas que tiram as energias de quem sonha e que, por isso, devem ser afastadas da vida do sonhador. O vampiro é um tipo de inversão das forças psíquicas contra nós mesmos quando se vive num estado de tormento e trevas. O vampirismo pode aparecer como um problema de não aceitação de si mesmo ou do meio social em que se vive. Kuchisake Onna, mulher de boca cortada, é a personagem de uma assustadora lenda urbana japonesa que narra a história de uma mulher desfigurada que vaga pelas ruas do Japão atrás de crianças. Disse que sua descrição mais comum é o de uma mulher muito bonita, alta e com longos cabelos negros. Geralmente aparece trajada com um longo casaco e portando uma enorme tesoura. Todas as versões, no entanto, a retratam usando máscara cirúrgica que lhe cobre a parte inferior do rosto, mais precisamente a boca desfigurada. O uso de máscaras cirúrgicas é comum entre os japoneses, o que deixa Kuchisake Onna passar despercebida entre a multidão. Contam que a máscara esconde o enorme corte na boca que se estende de orelha
a orelha. Algumas versões afirmam que ela possuiu muitos dentes afiados que são exibidos quando abre o horripilante sorriso. Quando Kuchisake Onna acha sua vítima, ela pergunta: "Watashi kirei?" Você me acha bonita? Se a vítima responder sim, ela retira a máscara e pergunta: mesmo assim? Na língua japonesa, kirei quer dizer bonita e kire é o imperativo do verbo cortar. Ambas as palavras produzem sons parecidos. Dizem que antes de a vítima responder à pergunta, Kuchisake Onna arranca a máscara para revelar sua enorme boca cortada, que ao abrir revela seus dentes afiados e uma grande língua vermelha contorcendo dentro da assustadora boca. E agora, você ainda me acha bonita? Pergunta a terrível mulher. Se a vítima der não como resposta, terá a garganta degolada, e se disser sim, terá o mesmo fim. Algumas versões contam que ela mata suas vítimas cortando não só a garganta, mas também a boca, de orelha a orelha, ou separa a cabeça do corpo. Acredita-se que a única maneira de ter alguma chance de sobreviver é dar uma resposta não comprometedora como, por exemplo, "Você é mais ou menos bonita", o que deixará a Kuchisake Onna confusa tempo suficiente para a vítima tentar fugir. Existem diversas versões de como Kuchisake Onna teve a boca cortada. Alguns dizem que foi o resultado de uma cirurgia plástica mal sucedida. Outros contam que ela foi vítima de um terrível acidente de carro. Existe também a versão de que ela é o espírito de uma doente mental que fugiu de um hospício e, de tão demente, cortou a própria boca. Versões sobre o surgimento de Kuchisake Onna conta que, alguns anos atrás, em alguma cidade no Japão, vivia uma mulher muito bonita e extremamente vaidosa. Seu marido era um homem muito ciumento e violento. Certo dia, ele ficou convencido de que a mulher o estava traindo e, num acesso de raiva, pegou uma faca e cortou a boca da esposa de orelha a orelha. Depois ele gritou: "Quem agora irá achar que você é bonita?" A partir de então, a mulher se tornou um espírito vingativo e passou a vagar pelas ruas em busca de pessoas bonitas, de preferência crianças, para fazer com elas o mesmo que o marido lhe fez. Outra versão conta que Kuchisake Onna surgiu no verão de 1979, quando boatos começaram a se espalhar por todo o Japão sobre relatos de uma mulher com a boca cortada perseguindo crianças. A história se espalhou como vento, chegando a deixar diversas cidades do país em estado de alerta. Na época, a polícia aumentou as patrulhas em escolas e pediu aos professores para acompanhar os alunos até suas casas. As crianças passaram a andar somente em grandes grupos, uma ação que perdurou por um longo período. A lenda da mulher porco, também conhecida como a porca dos 7 leitões, é uma história popular do folclore brasileiro, especialmente difundida em Minas Gerais e áreas próximas à divisa com São Paulo. A lenda narra a história de uma mulher que, devido a uma maldição ou feitiço, se transforma em uma porca grande e mal cheirosa, acompanhada de seus 7 leitões. Origem e características. Origem da maldição. A lenda varia, geralmente envolve uma mulher que praticou maldades, como maus tratos a escravos, abortos ou outros atos considerados cruéis. Em noites de lua cheia, a mulher se transforma em uma porca grande e pálida, com um forte odor, e seus 7 filhos se tornam leitões. Dizem que eles vagam pela noite fuçando a terra, especialmente em busca de um anel mágico que pode quebrar o feitiço
segundo o Gazeta Bragantina. A lenda conta que eles podem causar acidentes, especialmente para quem está dirigindo em estradas mal iluminadas, pois a visão do grupo pode causar distração e desvio. A transformação em porca é vista como um castigo pelos atos cruéis da mulher. A lenda pode ser interpretada como um alerta sobre as consequências da maldade e da falta de compaixão. A figura da mulher porco incute medo e respeito pela natureza e pelo sobrenatural. Número de leitões. O número de leitões pode variar em algumas versões da lenda. Motivo da transformação. Algumas versões atribuem a transformação a um feiticeiro vingativo, enquanto outras falam de uma maldição divina. Localização. A lenda é mais difundida no interior de Minas Gerais e áreas próximas ao estado de São Paulo. A lenda da mulher porco é uma história rica em simbolismo e ensinamentos morais, que faz parte do rico imaginário do folclore brasileiro. Licantropia na lenda pode ser resultado de uma maldição, de um pacto com o diabo, de incesto ou mesmo da predestinação. Aqui no Brasil, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais da floresta. Essa lenda, no folclore brasileiro, acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, embora versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta comum deles. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta-feira. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens tornam-se lobisomens. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que, no interior de São Paulo, acreditava-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás, especialmente, de crianças não batizadas. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar. O bicho da fortaleza é a lenda de um monstro que aterroriza as crianças do Vale do Jequitinhonha e de boa parte das regiões vizinhas. Em Minas Gerais e na Bahia, é o bicho da carneira, também chamado de bicho da fortaleza, bicho de pedra azul, bicho da rodagem e lanudo. Esse monstro da mitologia popular assume diferentes formas. A mais frequente é a de um cachorro preto e grande que aparece ao entardecer ou depois que a noite cai. Também é descrito como a figura de um lobisomem ou animal peludo desconhecido. Na nossa fauna, o lanudo, ou um homem sedutor, ou um personagem misterioso que traja capa escura e aparece nas noites sem lua, ou ainda como uma pessoa comum. O comportamento também varia. O que usa capa realiza operações mágicas e seduz mocinhas. O homem comum é reconhecido pelo apetite fabuloso e pela menção aos familiares. E o animal
consome uma quantidade anormal de alimentos, abate bezerros, ataca cachorros, mata e deixa feridos muitos de uma vez só. E as mães ameaçam as criancinhas com aparições desse monstro se não dormirem cedo. Versões. Primeira explicação é que o Joaquim Antunes, bicho de pedra azul, era um alcoólatra que agredia a própria mãe pedindo dinheiro para beber. Mas, porém, um certo dia, Joaquim agrediu muito a sua mãe. Então a sua mãe jogou praga em Joaquim. Logo após Joaquim falecer de cirrose, o seu túmulo foi deixado às cegas. Então rachaduras foram aparecendo no túmulo e reza a lenda que todas as noites o bicho de pedra azul fica vagando pela cidade e principalmente vaga por perto da sua casa. E dizem que se você encosta um capim seco em cima da rachadura do seu túmulo, esse capim é sugado para dentro pelo bicho de pedra azul. A segunda versão envolve um personagem histórico da cidade, Joaquim Antunes de Oliveira, político e fazendeiro, considerado pessoa letrada, veio da cidade de Gorutuba, MG, atual Janaúba, a convite de seu primo e cunhado, Quintiliano Antunes de Oliveira por volta dos anos de 1860 e se estabeleceu no Arraial de Nossa Senhora da Boca da Caatinga. Joaquim Antunes, que era descendentes de cristãos novos, denominação dada aos judeus recém-convertidos ao cristianismo em contraposição aos cristãos velhos, durante uma visita de uma comissão de padres jesuítas na década de 1890, teria invadido a igreja durante uma missa realizada pelos padres, sendo por esse motivo excomungado. Por volta do ano 1900, foi vitimado por uma doença desconhecida que o deixou paralisado e afastado do convívio social, o que fez com que a população se lembrasse do episódio ocorrido na igreja. Não demorou muito e Joaquim Antunes veio a óbito. Foi sepultado em um túmulo projetado por ele mesmo, com gavetas, o que era uma novidade na época. Na década de 1930, a administração do já emancipado município de Fortaleza resolveu mudar a localização do cemitério da cidade e o coveiro, responsável pelo translado dos corpos, ao notar que o caixão de Joaquim Antunes pesava mais que os outros, resolveu abri-lo e descobriu que o corpo de Joaquim Antunes estava em perfeito estado de conservação. Após a fixação definitiva da sepultura de Joaquim Antunes no novo cemitério, seu túmulo rachou e foram achados pelos de animais nas rachaduras. As rachaduras foram por diversas vezes tampadas, voltando a se fender. Daí surgiu o nome Bicho da Carneira, nome comumente usado para designar túmulo. O lobisomem é um ser mítico que simboliza o mal, o terror e a dimensão animal no ser humano. A lenda do lobisomem é conhecida em vários países e pode ser usada como metáfora para tratar de questões complexas, como o medo do desconhecido, a dualidade entre o bem e o mal, e a violência. A licantropia clínica é uma síndrome psiquiátrica rara que se caracteriza pela ilusão de que a pessoa afetada se transformou ou pode se transformar em um animal. A palavra licantropia deriva da condição mitológica em que as pessoas se transformam em lobisomens. A licantropia clínica pode ser relacionada a outras desordens psicológicas, como a psicose. O medo de lobisomens é chamado de licantropofobia, uma fobia específica que pode ser desencadeada por experiências traumáticas, histórias de terror ou pela cultura popular. A história chegou ao fim se você chegou até aqui. Só tenho a agradecer.
Eu sou Hermes Mítico. Se gostaram do vídeo, deixem o like e inscrevam-se no canal. Também aceito críticas construtivas. Caso queiram ver alguma história aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima, seres mitológicos!